Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Nesta série estamos estudando sobre o casamento, um invento de Deus. Ou seja, o casamento é algo que veio da parte de Deus. E logicamente que um ser contrário, os espíritos caídos, iriam lutar com todas as suas forças contra um invento que vem da parte de Deus, para a felicidade do homem. Deus fez o casamento para a felicidade do homem, mas, logicamente, que isso ia trazer muita angústia, naqueles que defendem o sexo livre, viver sozinho. E hoje estamos numa era onde as pessoas dizem sentir mais alegria de estar vivendo apenas com animais, com gatos, com cachorros. E alguns alegam que é até melhor viver com gatos, com cachorros, do que com ser humano. Ser humano é muito trabalhoso, segundo essas pessoas. Mas tudo isso é fruto do pecado de um homem caído, de um homem que não conhece a Deus, um homem que não se volta para Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 18: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Deus viu que não era bom para o homem permanecer sozinho, ok? E toda a felicidade que você busca sozinho ou sozinha, saiba que você não alcançará o âmago dessa felicidade, porque você está indo contra um Deus que te criou e sabe o que é melhor para você, ok? O casamento, a família são algo da parte de Deus. Portanto, Deus sabe o que é melhor para o homem, para a mulher, ok? O matrimônio que o homem em nossos dias luta tanto contra, faz um patrocínio contra essa instituição, na verdade é algo que Deus proporciona ao homem através de uma união entre um homem e uma mulher, ok? De um homem e de uma mulher para uma felicidade absoluta, ok? É lógico que eu não estou nem entrando em pauta aqui sobre a questão de homossexualidade, porque Deus criou macho e fêmea. Deus criou Adão e Eva e não um terceiro sexo, ok? Bem, e essas pessoas que criam leis contra o casamento, a favor do divórcio, elas saibam que elas vão pagar um preço diante de Deus, porque Deus é que instituiu o casamento, ok? O que Deus uniu não separe o homem. Bem, pessoas tentam alegar que Gênesis estava apenas falando de uma união entre um homem e uma mulher, Mas esse argumento ele é contrário ao ensino de Cristo, tá? Nós vemos aqui que Jesus Cristo apresenta em Mateus capítulo 19, vamos ver o que Jesus Cristo diz aqui em Mateus capítulo 29, aliás, 19, capítulo 19 de Mateus, versículo 4 ao 6. Jesus disse o seguinte sobre a questão do divórcio. Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ok? Então, toda tentativa de leis ou de homens que incitem o divórcio, eles estão contrariando o Deus que rege os céus e a terra. Portanto, pagarão um preço por suas atitudes. Ok? Leis aprovadas e tudo mais.
Ah, mas o mundo que nós vivemos hoje, se não tivesse divórcio, como é que ia fazer, né? Se as próprias pessoas não estão se entendendo. Bem, olha, o projeto de Deus não é o divórcio, tá? O projeto de Deus é outro. É que, infelizmente, o homem, devido aos seus pecados, devido à pecaminosidade da sua mente e do seu coração, é que existe o divórcio. Deus uniu, tá? E ele estava unindo cada homem e cada mulher que viram um dia se unir sexualmente, um vínculo pactual, tá? Outros fatores são igualmente evidentes a partir da ordenança do casamento na criação, tá? Porque Deus os criou Adão e Eva, né? E fez deles um casal para serem felizes. Como Adão não teve como encontrar nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea entre os animais, então a gente pode tirar também o bestialismo, né, de questão, que também não está em questão homem com animal ou mulher com animal. Isso daí é bestialidade, tá bom? Então Deus criou apenas uma mulher para Adão, e o padrão da monogamia, que é o fato de ter um homem ou uma mulher, né? Então isso daí é o padrão da parte de Deus para o homem. Então isso é claramente mostrado e apresentado nas Escrituras. A poligamia, ela é encontrada no Antigo Testamento, é verdade, a gente encontra lá no Antigo Testamento, mas ela foi instituída pelo homem e não por Deus. Não foi o homem que instituiu a poligamia, tá bom? O primeiro registro que nós temos nas Escrituras de poligamia é concernente a um homem chamado Lameque, tá? Está em Gênesis capítulo 4, eu vou ler aqui para vocês, 4, versículo 19. Está escrito assim: Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Então, se você for ver aí pela palavra de Deus, você vai perceber que este homem, ele toma Lameque, 2 mulheres, mas não com aprovação divina. Isso não era mandamento divino, tá bom? E a gente vê que entre os santos isso não era costume, tá bom? Deus não apoia esse tipo de coisa. A poligamia é uma coisa reprovável diante de Deus, mesmo que a sua religião aprove. O Deus da Bíblia não aprova, tá? A poligamia, ela foi instituída por Lameque e sem qualquer sinal de aprovação divina. Porém, mais importante, a poligamia, ela não se encaixa com a ordenação do matrimônio na criação, tá bom? Ou com a figura apresentada no Novo Testamento entre Cristo e a igreja, tá bom? Então, assim, a passagem de Gênesis que analisamos, somos ensinados que o fato de Adão ter recebido sua mulher e lhe dado um nome, né? Dado um nome, seria então um padrão para todos os casamentos posteriores, beleza? Então, por isso, deixa o homem pai e mãe. Aqui neste ponto, Adão ainda não havia dado nome a Eva, a sua esposa. Adão, ele conferiu à sua esposa depois um nome, né, que ficou como o nome de Eva, né? O nome de Eva. Adão conferiu então à sua esposa este nome e também aos animais que estavam ao seu derredor. O primeiro nome, né, foi um nome hebraico que confere um entendimento de mulher, porque ela foi tomada do homem. O segundo foi Shavá, né, portadora de vida, ou como facilmente se pode pronunciar em nosso idioma, Eva, ok? E deu o nome de Eva, Shavá, né? E a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Isso está em Gênesis 3, versículo 20. Então, em ambas as passagens, onde é nomeada, claramente se afirma que os 2 nomes revelam significados verdadeiros sobre Eva. Tá? O primeiro revela sua dependência do homem, que foi tomada do homem, tá? E o segundo nome revela
a dependência que o homem tem dela. Todo homem, desde então, é dela filho. Ok? Séculos depois, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos recordar essas duas verdades em nosso casamento. Tá? Cada esposa é um Isaac e cada esposa é um Shavá. Tá? Cada uma delas é uma mulher e cada uma delas é Eva. Tá bom? Então, a Bíblia diz também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, diz o seguinte, 1 Coríntios 11, versículo 11 e versículo 12. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem um homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também um homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Diante de Deus, todos são iguais, homens e mulheres. Em questão de autoridade, o homem é que vem na frente, tá? Mas isso não é desfazer da mulher, isso não é machismo, isso não é liberalismo, tá? Como os liberais querem dizer que, olha, existe, Paulo parece que era meio machista, não tem nada a ver. É a palavra de Deus que coloca ordem e decência para que o casamento venha a ter a melhor condição possível. Então, nós vemos aqui que tudo provém do Senhor, 1 Coríntios 11 e 12. Note que a sequência do pensamento de Paulo segue o mesmo padrão visto de Gênesis. A mulher provém do homem, assim como o homem é nascido da mulher. Tá? E tudo vem de Deus. Tá? Deus é aquele que chamou nossos primeiros pais pelo nome coletivo de Adão. Tá? Então, Adão é também um termo genérico para homem ou humanidade. Ok? Isso mostra claramente a prática bíblica de incluir as mulheres sobre tal descrição. Ok? Nosso uso vernáculo do termo genérico homem e humanidade é uma maneira exata de um exemplo bíblico. Tá bom? Então, longe de insultar as mulheres, como as feministas querem afirmar, isso reflete um padrão bíblico de raciocínio. Ok? A reação praticamente feminista a isso é a rejeição de um novo sobrenome, né, a fim de manter o seu nome, né, paterno. Não é apenas uma demonstração de estupidez moderna, mas é fundamentado numa rebeldia contra o Deus que rege os céus e a terra. Assim, quando a senhora Maria Teresa se torna Maria Teresa de Brito, não é simplesmente porque costumamos fazer assim. Trata-se de uma verdade pactual, certo? De uma garantia pactual. Então, como este pano de fundo, nós podemos balizar e entender o pacto matrimonial. Tá? Podemos agora conciliar os propósitos fundamentais do casamento. A Bíblia expõe basicamente razões para o casamento. Tá? E a gente vai poder abordar isso em ocasiões futuras, mas existe razões para o casamento. Tá? E existe pelo menos 3 aí. Elas são pela ordem do seguinte: da necessidade de companhia, tá? Uma companheira idônea, a necessidade de suscitar uma semente através dos filhos, tá? Uma semente piedosa, e o terceiro motivo seria de evitar a imoralidade sexual, ok? Uma pessoa que não é casada, uma pessoa que vive tendo variados pares sexuais, é porque essa pessoa realmente ela tenta achar essa felicidade nisto, mas ela não compreende a felicidade que Deus ele está lhe dando dentro de um relacionamento sadio que é o casamento, ok? Bem, Deus abençoe a todos, até os próximos estudos e deixe seu like, seus comentários, se quiser se inscrever neste canal, esteja à vontade, tá bom? Futuramente seguirão novos estudos sobre a instituição que estava na mente de Deus, o casamento. Deus abençoe grandemente e que Deus possa guardar o seu casamento,
você ter felicidade ao meio das tempestades e Deus te dar vitória. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.